Olá, amigos, Fabiano Santos, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália. E hoje, pessoal, eu vou trazer nesse vídeo um apanhado aí de aprendizados e informações que eu fui pegando em algumas reuniões que eu tive com os meus clientes aí essa semana. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu peguei um casal de clientes, né, onde o meio applicant, né, o rapaz, né, que era casado com outra menina que estava aplicando, né, ele era casual worker. Casual worker. Então, normalmente os bancos pedem pelo menos 6 meses de trabalho na mesma empresa para a gente estar podendo utilizar a renda desse casual. Parte interessante aí desse cliente. Ele trabalhava, né, ele trabalha mais de 6 meses aí como casual numa empresa, tá? Fazendo aí uma parte de fisioterapia, né? E aí ele conseguiu agora um segundo trabalho fazendo exatamente a mesma coisa. Então ele está part-time em um, part-time no outro, e já está aí há 3, 4 meses nesse segundo trabalho de casual também. E aí, podemos usar a renda dele nesse segundo trabalho? Não é assim uma coisa tão simples, mas sim em determinados bancos, em determinados casos, dependendo do quanto for dar de entrada, dependendo de novo aí do banco que a gente for utilizar, a gente sim consegue usar esse segundo emprego dele como cash, mesmo que ele tenha menos de 6 meses. Por quê? Primeiro que ele não teve gap nenhum em relação ao primeiro emprego e em relação ao segundo emprego, e segundo que ele faz exatamente a mesma coisa nesse segundo emprego que ele faz no primeiro. Tá? Então, se você trabalha de casual, tá? Você trabalhava fazendo uma atividade por 6 meses, parou de fazer essa atividade, não ficou muito tempo sem trabalhar e já começou em seguida numa outra atividade, num outro emprego, fazendo exatamente essa mesma atividade. De repente, ali com 3, 4 meses, a gente consegue usar o histórico do seu emprego anterior ou do seu emprego recente, caso você esteja aplicando para um segundo emprego, né, na mesma área, e aí a gente conseguir utilizar essas duas rendas, no caso, se você tiver dois empregos comunitantes, ou se você tiver trabalhado numa empresa antes, e aí vai para uma segunda empresa fazendo a mesma coisa, trabalhando menos de 6 meses nesse segundo emprego, e a gente usar o histórico da primeira. Legal? Normalmente 6 meses, mas aí tem exceções que a gente pode trabalhar com menos. Ok? Outro ponto também muito interessante, vamos falar um pouquinho de Home Guarantee Scheme, aquele benefício do governo que mesmo você dando menos de 20%, você não precisa pagar o LMI, o Lender Mortgage Insurance, tá? Então tem umas regrinhas aí. Uma das regrinhas para você ser eligible para o Home Guarantee Scheme é a renda, né? Você não pode ter ganhado, né? Se a gente estiver falando de um casal, mais de $200 mil e de uma pessoa, né, um single applicant, mais de 125 mil, você não é eligible para essa aplicação. Mas o detalhe é, você não pode ter ganho 200 mil casal, 125 mil single applicant no último ano fiscal, ou seja, julho, né, 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023. Se você e sua esposa, você e seu partner estão ganhando agora $300 mil juntos, mas no ano fiscal passado vocês ganharam menos de 200, vocês sim são eligible, tá, para o Home Guarantee Scheme, e é o melhor dos mundos. A gente vai usar para o Borrowing Capacity a sua renda nova e a gente vai usar para a elegibilidade do Home Guarantee Scheme a renda do ano fiscal antigo, ok? Outro caso aqui que eu peguei, o cliente tinha um carro financiado e perguntou, Fabiano, o que é melhor? Eu tenho dinheiro, eu quito o carro, tá, para ficar com mais borrowing capacity, ou eu continuo com o carro para não gastar meu dinheiro que está nesse carro e ficar com mais depósito. Gente, isso daí depende muito da situação de cada cliente. Eu já peguei os dois casos. Eu já peguei clientes que tinham alto poder de altos savings, mas o borrowing capacity estava ali bem apertado. Para eles foi mais interessante pegar esse dinheiro, quitar o carro para melhorar o borrowing capacity deles. E já tive outros clientes que tinham um borrowing capacity mais free, né, maior, que era melhor manter o carro financiado, que mesmo com as prestações do carro passava o borrowing capacity, e não gastar o dinheiro deles pagando esse financiamento e aí ficar com o dinheiro da entrada menor, tá? Então, depende caso a caso. Outro ponto que eu queria tocar com vocês, que a gente já falou aqui em outros casos, business owners. Tive 2 casos de business owners essa semana,
tá? E a gente agora, né, agora não, de um tempo para cá, né, mas está mais forte agora, que até tem mais bancos fazendo isso, a gente pode ir por dois caminhos com business owners. Ou a gente analisa a empresa, né, 2 anos de tax return, 2 anos de notice of assessment do, do dono da empresa, profit and loss, uma série de documentos aí que a gente usa para estar analisando aí o profit da empresa, mas quanto a gente pode colocar aí de add backs, depreciation, quanto que a pessoa está se pagando aí, esse dono de empresa como diretor. Ou a gente pode simplificar esse caminho, tá? Dependendo do que for melhor para o cliente. Em alguns casos, empresas novas ou até empresas antigas, de repente, a pessoa se programa para comprar esse imóvel, aí ela começa a se pagar salário e a gente pode usar um histórico de apenas 6 meses de pagamento de salário e a gente manda para o banco só 6 meses de payslip para comprovar a renda do cliente, caso, né, os financials da empresa estiverem meio embolados aí, né, e tal. Não precisa esperar 2 anos para resolver isso, né? Com 6 meses você se pagando um salário legal, a gente pode usar esse período aí, desde que você tenha a empresa por pelo menos 1 ano. Então isso daí é uma questão bem legal. Eu tive clientes que foi melhor ir pelo caminho de 6 meses payslip e tive clientes que foi melhor ir pelo caminho de analisar os 2 anos da empresa. Outro ponto aqui, outro cliente aí que eu tive também ultimamente, LMI Waiver Policy. O que é o LMI? Né? Aquele seguro que a gente paga para o banco caso a gente dê menos de 20% de entrada. Então tem sim algumas profissões que a gente consegue waive esse LMI, ou seja, você não precisa pagar. Então eu tive aqui um casal de registered nurse, né? Então enfermeiros, tá? Então alguns bancos, né? Se você ganha 90 mil, pelo menos 90 mil por ano, e der 10% de entrada, você não precisa pagar o LMI. Tá? Peguei casos de contadores, accountants também, né? Se forem registrados, também podem dar 10% de entrada sem pagar o LMI. Tem agora os médicos, que alguns bancos estão agora com 5% de entrada, você não precisa mais pagar o LMI. E o que é mais legal nessa policy que a gente faz o waiver do LMI? Se o banco entende que você não precisa pagar o LMI, ele entende que você é uma aplicação menos arriscada. Se você é uma aplicação menos arriscada, o que o banco faz? Oferece taxas melhores também. Então ele analisa você, mesmo dando menos de 20%, como se você estivesse dando 20% e você tem acesso a melhores taxas também. Então, se você é enfermeiro, se você é midwife, fisioterapeuta, médico, contador, outras profissões aí, principalmente no meio médico aí, a gente consegue aí fazer aplicações com essa policy do LMI Waiver. Outra questão também interessante, né? E aí, indo nesse caminho, quanto mais você der de entrada, né, quanto você botar mais de depósito na sua aplicação, no seu loan, você tem o LVR, né, a parte que você pega emprestada menor, né, o Loan Value Ratio. Tá? Então, se você está dando uma entrada maior, se a gente conseguir chegar aí a 30% de entrada, por exemplo, a gente tem acesso a taxas bem competitivas, tem bancos que estão fazendo special prices para esse tipo de cliente, estamos conseguindo aí taxas aí em torno de 5,74%, em alguns casos, 5,79%. Então, taxas bem competitivas se você está dando 30% de entrada. Se você está dando 20%, é melhor do que você está dando menos de 20%. Se você está dando 30%, é melhor que você está dando 20%. Tá? Então, se você conseguir incrementar o seu depósito, a gente consegue sim ter taxas mais atrativas para você. Legal? Espero ter ajudado aí, ter trazido esses pontos, ver se você se encaixa em algum desses cenários. Se sim, venha conversar com a gente. Vai ser um maior prazer a gente estar ajudando você. É só marcar uma reuniãozinha com a gente através do nosso site www.captafinancial.com.au. Aperta lá o botãozinho de book e escolha o melhor horário para você. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço!